Paulo diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou a provação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. E Deus aplique em nossos corações a sua santa palavra. Amados, a caminhada que nós temos nesse mundo é uma caminhada de constante aprendizado. Quer a gente se toque disso ou não, quer a gente perceba isso ou não, nós sempre estamos aprendendo algo novo. Eu ouso dizer que a cabeça que você vai colocar no travesseiro nessa noite não é a mesma cabeça que você tirou do travesseiro hoje de manhã. Por quê? Porque nós estamos constantemente aprendendo coisas novas para essa cabeça que a gente tem. Nós estamos constantemente atualizando a nossa mente e o nosso saber. Algumas coisas que você aprendeu nesse dia são coisas mais importantes, outras coisas são menos importantes. Alguma coisa que você aprendeu nesse dia é para a sua vida profissional, é uma coisa mais produtiva, outra é para a sua vida de lazer, uma coisa mais divertida, mas o fato é que nós estamos em um processo constante e ininterrupto de atualizar o nosso saber, a nossa mente e o nosso intelecto, especialmente nessa era digital e no boom de informações que nós temos em nossos dias aqui no século XXI. É assim que tem sido, não só, claro, nesses últimos tempos, mas é assim que tem sido desde o início da nossa vida. Desde quando alguém ensinou você a amarrar um cadastro, desde quando alguém ensinou você a andar de bicicleta, desde quando alguém ensinou você a usar o celular, desde quando alguém ensinou você a pentear o próprio cabelo, estudar, trabalhar e tantas outras coisas que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. Mas, amados, apesar de nós estarmos em constante contato com as diferentes artes dessa vida, apesar de estarmos em constante contato com as diferentes novidades desse mundo, parece que existe uma arte, um aprendizado que a gente costuma deixar de lado, que a gente costuma relativizar, que a gente costuma escantear no decorrer da nossa vida e da nossa caminhada. Uma área da vida que as pessoas costumam não parar para aprender ou se interessar sobre ela. E aqui eu me refiro à arte de lidar com a dificuldade. Esse é um conhecimento, sem dúvidas, que muitas pessoas negligenciam em nosso mundo. Não existe uma matéria na escola que ensinou eu e você a superar dificuldades. Sabe, a gente não lembra da última vez em que nos colocamos numa esquina, numa praça, para conversar com amigos, parentes ou conhecidos sobre como atravessar as dificuldades dessa vida. Não é algo que, na verdade, esse tema do sofrimento é um assunto que a gente costuma negligenciar. É um assunto que não está em alta na nossa sociedade. Então, o que é que as pessoas fazem? Elas cruzam os dedos, torcem para que o sofrimento não chegue e seguem a vida normalmente. Sabe, o mundo relativamente próspero, pacífico que a gente vive aqui no último século, especialmente desse lado aqui do mundo, tem contribuído ainda mais para a gente deixar o tema do sofrimento de lado. Pelo menos para grande parte da sociedade, tem contribuído ainda mais para a gente não pensar no dilema da dor, no dilema da angústia, no dilema do sofrimento. Mas os resultados dessa negligência nossa são alarmantes. Por que nós vivemos numa geração onde as estatísticas de depressão estão sempre lá em cima, subindo, ascendendo e ascendendo cada vez mais? Por que nós vivemos em uma geração de milhões e milhões de pessoas que sofrem com crises mentais de todas as idades e todas as camadas da sociedade? Eu penso que boa parte desse quadro acontece porque nós temos desaprendido a lidar com dificuldades. Nós não sabemos mais como encarar o sofrimento, nós esquecemos o jeito certo de lidar com a dor. E o que isso fez com a gente? Isso deixou o nosso coração frágil, isso deixou o nosso coração vulnerável, isso deixou o nosso coração impotente, e é por isso, por causa dessa nossa fragilidade, em lidar com o sofrimento, em lidar com a dor, em lidar com a angústia, que as palavras de Paulo, nesse pequeno versículo, são tão cruciais e necessárias para nós. Porque aqui o apóstolo Paulo, não por ele mesmo,
mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está nos ensinando o jeito certo da gente lidar com a dor. Não só atravessar o sofrimento, não só atravessar as dificuldades e provações, mas também superar e suportar as dificuldades dessa vida. É assim que nessas poucas palavrinhas aqui o apóstolo Paulo ensina a gente a como enxergar, como encarar e como superar as dificuldades da vida e fazer isso com coragem, fazer isso com firmeza. Mas, igreja, para que isso aconteça, Paulo vai dizer que existem algumas verdades que nós precisamos entender acerca das dificuldades, acerca dos sofrimentos, das angústias dessa vida. A primeira verdade que ele vai destacar nesse versículo aqui é que as dificuldades da vida, elas são inevitáveis. Elas são inevitáveis. Elas são incontornáveis. Ele diz assim no início do versículo: não sobreveio a vocês nenhuma provação que não fosse humana. Quando Paulo utiliza essa palavrinha aí, sobreveio, ele está se referindo literalmente sobre a dificuldade, ela tomar você, ela agarrar você, ela possuir você, ela arrebatar você, ela prende você. Essa é a abordagem da dificuldade. A dificuldade não se oferece. Ei, você quer que eu apareça aí na sua caminhada, na sua história? A dificuldade não faz isso. A dificuldade chega e depois prevalece. Ela é assim, ela é abrupta, ela agarra, ela prende, ela abraça. É o que Paulo tem em mente quando ele usa essa palavra: não sobreveio, não agarrou uma provação que não fosse humana. Então você não recebe um aviso que a dificuldade está chegando, depois você olha na sua agenda e você marca um dia certo para a dificuldade chegar, e você tem uma opçãozinha de marcar lá no questionário, se você quer que a dificuldade chegue naquela data, ou adiar um pouquinho a dificuldade. Você não tem a opção de parcelar a dificuldade em 12 vezes sem juros, não tem. Quando a dificuldade chega, ela simplesmente chega com os dois pés na porta, ela chega estraçalhando tudo. É uma encomenda surpresa e imprevisível, totalmente imprevisível. Por isso que de repente a gente recebe o telefonema de que, nos informando que aquela pessoa amada partiu. A gente recebe um comunicado, um aviso de que aquele emprego que a gente tanto amava, acabou. Segunda-feira a gente não tem mais para onde ir. De repente a gente, num exame de rotina, vê naquela folha simples de papel um diagnóstico explodindo com um negócio que tira o nosso sono à noite. Porque é assim que a dificuldade chega na nossa vida, ela chega de surpresa, ela chega de repente, ela nos agarra, ela sobrevém em nossas vidas. É esse aspecto, essa abordagem da dificuldade que o apóstolo Paulo está destacando aqui. Elas são inevitáveis porque elas são incontornáveis. Elas são incontornáveis. Mas além disso, o apóstolo Paulo também vai nos ensinar aqui que as dificuldades da vida, elas são inevitáveis também porque elas são humanas. Humanas. Ele diz isso: nenhuma provação ou tentação, é a mesma coisa no sentido aqui, nenhuma provação que não fosse humana. Essa é a forma de Paulo descrever o tipo da dificuldade que nós temos em encarar. São dificuldades o quê? Humanas. Não são dificuldades sobre-humanas, não são dificuldades super-humanas, não são dificuldades angelicais, dificuldades divinas, não, são dificuldades humanas. Não é que as dificuldades que a gente passa, só um anjo de Deus para conseguir aguentar essa dificuldade, só o próprio Deus para conseguir passar por essa aflição. Pelo contrário, Paulo diz: as dificuldades são humanas. Olha, mesmo quando as dificuldades e tempestades da vida acontecem, são desencadeadas por agentes espirituais, seres espirituais, o diabo e seus demônios, mesmo assim, essas dificuldades continuam sendo humanas. Ele diz: nenhuma, nunca vai haver uma provação que você diga: isso aqui não é humano não, isso aqui não tem como não. Todas as dificuldades que enfrentamos são humanas. Mas quando Paulo fala sobre isso, ele não está falando só sobre o tipo de dificuldade que nós enfrentamos. Ele está falando também sobre a abrangência das dificuldades que nós enfrentamos. Por que elas são humanas? Porque elas acontecem com todo ser humano. Com todo ser humano. Qual é o ditado que a gente costuma utilizar no nosso dia a dia? É real humano. Ou seja, todo ser humano comete erros. Quando Paulo diz que as provações que nós enfrentamos são humanas, ele está falando algo parecido. Ser provado é algo humano, passar por dificuldades é humano. Todo ser humano passa por dificuldades. As dificuldades chegam para todo mundo. Para quem tem dinheiro, para quem não tem, para quem tem muito estudo, para quem tem pouco estudo, para quem é idoso, para quem é jovem, para quem tem uma família grande, para quem é pequena, para quem mora na zona urbana, para quem mora na zona rural, para quem tem muitos contados ou poucos contados. As dificuldades chegam para todas as pessoas. É bem verdade que o formato da dificuldade, ele pode variar.
Então a dificuldade que chega para um é o desemprego. A dificuldade que chega para outra pessoa é uma doença que vai acompanhar ela a vida toda. A dificuldade que chega para essa outra pessoa é uma crise familiar. A dificuldade que chega para outra pessoa é uma decepção com os filhos, é um divórcio, é um acidente, é um desvio espiritual, é um assalto, são dívidas, abuso, calúnia e tantas outras formas que a dificuldade tem de visitar a nossa vida. Mas o fato é que, independentemente do formato das dificuldades, a presença das dificuldades é a mesma para todo mundo. As provações são humanas. Em suma, é assim que o apóstolo Paulo descreve tanto a abordagem como também um tipo de dificuldade que eu e você vamos encarar nessa vida. São incontornáveis, porque elas agarram a gente de repente, e são humanas, porque acontecem com todo mundo. Isso mostra para nós, meus amados irmãos, uma visão equilibrada que nós precisamos ter da dificuldade. Uma visão equilibrada da dificuldade. É o que Paulo está tentando inculcar aqui no nosso coração. Por um lado, por exemplo, o apóstolo Paulo está, com essas palavras aqui, ajudando a gente a não subestimar as dificuldades. Não subestime as dificuldades que podem acontecer na sua vida. Eu digo isso porque, às vezes, existem pessoas que romantizam tanto a vida que elas nunca admitem a possibilidade de dificuldade na sua caminhada. Elas romantizam a vida e é tudo positividade, é tudo mil maravilhas. Olha, a dificuldade nunca vai me alcançar, a dificuldade nunca vai chegar na minha casa, vai ser sempre na casa do vizinho, vai ser sempre no meu colega e nunca na minha vida. Mas Paulo diz aqui, numa visão muito realista da vida, que vez por outra as dificuldades vão agarrar a gente. Elas agarram você, elas prendem você, elas arrebatam você, elas possuem você. É por isso que a gente precisa se preparar para as dificuldades, porque elas são inevitáveis. Se uma hora ou outra elas vão acontecer, então é necessário que a gente se prepare para as dificuldades. Em oração, amadurecimento espiritual, comunhão com a igreja, investimento em nossa sabedoria, em nosso conhecimento de Deus, da vontade de Deus, coragem, fé. É isso que vai ajudar a gente a perseverar na hora da dificuldade, mantendo a nossa dependência em Deus. É quando a gente se prepara para a dificuldade. Irmãos, vejam, o que determina a nossa postura na hora da dificuldade não é o que acontece no dia da dificuldade, mas é o que acontece antes da dificuldade. É importante que você saiba como reagir, que você saiba o que falar, que você saiba para onde ir, quem procurar. É importante o que acontece no dia da dificuldade. Mas sabe o que é mais importante ainda? É o que acontece antes da dificuldade chegar na sua vida. Porque é isso que vai determinar a nossa reação piedosa diante do sofrimento. É por isso que a gente precisa o quê? Se preparar hoje para ter forças amanhã para encarar, de fato, todas as lutas que nós temos a encarar nessa vida. Cabe a gente então se preparar para a dificuldade ao invés de subestimar a dificuldade. É o que Paulo está ensinando aqui no início do nosso texto. Não subestime a dificuldade. Mas por outro lado, outra coisa que Paulo está dizendo aqui para nós com essas palavras aqui, é que nós não podemos também superestimar as dificuldades. Nós não podemos olhar para as dificuldades como se elas fossem, sabe, sempre apocalípticas, sempre catastróficas, sempre... Nós não podemos encarar as dificuldades como se elas fossem coisas impossíveis da gente aguentar ou suportar. Dificuldades que parecem que nem são humanas. Paulo diz aqui, olha, as dificuldades, por mais inevitáveis e incontornáveis que elas sejam, elas são humanas. Elas são humanas. Não exagere elas, porque é coisa de ser humano. É coisa projetada para ser humano. Se por um lado diz para vocês que tem pessoas que romantizam a vida e dizem, eu nunca vou sofrer. Por outro lado, existem pessoas, eu não sei se essa palavra existe, mas existem pessoas que pessimizam a vida, sabe? Eu nunca vou deixar de sofrer. Eu nunca vou parar de sofrer, sabe? Essa dificuldade nunca vai embora. Na cabeça dessas pessoas, elas são as únicas que estão passando por sofrimento nesse mundo. Elas acham também que aquela dificuldade é uma dificuldade tão impossível que elas dizem assim, olha, se fosse Cristo em carne e osso no meu lugar, aí sim ele ia conseguir aguentar, mas eu não. É como se as dificuldades fossem superestimadas, é como se as dificuldades fossem exageradas. Mas na contramão dessa narrativa, Paulo diz que as dificuldades são humanas. Acontece com todo mundo. Não é só com você, não é só com sua família, não é só com sua saúde, não é só com seu bolso, não é só com sua mente. Acontece com todo mundo, sabe? Não existe uma dificuldade que seja inédita. Eu e você, nós nunca vamos inaugurar uma dificuldade que é totalmente inédita. Não, pessoas já passaram pelo que nós estamos passando e outra
Pessoas já passaram por coisas piores do que o que nós estamos passando. Não sei se alguma vez na vida de vocês estavam passando por um negócio que estava tirando sua noite de sono. Já aconteceu comigo. E você procura uma pessoa para conversar e de repente aquela pessoa desembucha, né, diante de você a situação de vida dela, e você vê que o problema que ela está atravessando é 10 vezes pior do que o seu. E por incrível que pareça, a paz também que aquela pessoa está tendo no coração é 10 vezes mais consistente do que a sua. Quando isso aconteceu comigo, eu fiquei envergonhado, fiquei constrangido. Eu disse, eu lá tenho um problema, eu lá tenho dificuldade, olha aí a situação dessa pessoa. Eu lá tenho dor, eu lá tenho razão para perguntar alguma coisa para Deus. E isso acontece, gente, sabe? As dificuldades são comuns, tem gente passando por coisa pior do que nós. São lutas comuns que nós passamos. É tanto que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, Pedro vai dizer o seguinte: resistam ao diabo firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. É a luta em comum que nós passamos. É a luta em comum a luta comum que nós travamos. Eu não sou o único, essa dificuldade não é insuperável. Não, essa dificuldade é comum a todos os seres humanos e, como Pedro vai dizer aqui, acrescentar, especialmente aos meus irmãos na fé. Aos meus irmãos na fé. Então, o fato é que as dificuldades são inevitáveis, são humanas, por isso nós nem podemos subestimar nem superestimar as dificuldades. Mas, além disso, outra coisa que Paulo vai nos ensinar aqui é que as dificuldades que nós atravessamos na vida, elas são limitadas. Limitadas. Existe um limite para as dificuldades. Ele diz, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Essa é a forma do apóstolo Paulo dizer que ainda que Deus não livre você da dificuldade, Deus, ele impõe um limite à sua dificuldade. Deus, ele coloca um limite para aquele sofrimento que você está atravessando. É como se Paulo estivesse mostrando aqui Deus como aquele que tem o controle total da dificuldade. Quanto tempo é que essa dificuldade vai durar? Quantas pessoas essa dificuldade vai envolver? Quantas sequelas ela vai deixar na minha vida? Quantas dores ela vai causar no meu coração? Tudo isso está nas mãos de Deus. Ele tem o limite certo para cada dificuldade que nós atravessamos. A história de Jó ilustra isso com muita perfeição, né? Satanás pede permissão a Deus para atacar Jó. Deus concede a permissão. Mas o que é que Deus diz? Olha, Satanás, você vai só até aqui, daqui você não vai passar, é o limite. Você vai tocar nesse ponto na vida de Jó, mas você não vai tocar naquele ponto. Deus estabelece um limite para aquela dificuldade que Jó está enfrentando. Por isso que o reformador Martinho Lutero costumava dizer que Satanás, o diabo, ele é como um cachorro sádico, violento, faminto, que está procurando qualquer pessoa que ele possa atacar, que ele possa morder. Mas esse cachorro violento, sádico, faminto, ele está preso numa coleira, e essa coleira está firmemente segura nas mãos de Deus. É daí onde veio a frase que Lutero dizia: o diabo é o diabo de Deus. Ele não pode se mover absolutamente 1 centímetro sequer nesse mundo, na vida do crente, se Deus não permitir. E isso também vale para as dificuldades que Satanás provoca, direto ou indiretamente. Essas dificuldades são limitadas pela mão de Deus. Pela mão de Deus, é o que Paulo está destacando aqui. E ele prossegue, no texto, descrevendo um pouco mais sobre esses limites. Que limite é esse que Deus coloca nas dificuldades? Paulo vai dizer que é um limite imposto pela soberania de Deus. Soberania de Deus. Ele diz, Deus não permitirá. Que é isso? Soberania. Se Deus não permite, quer dizer que ele tem o controle, quer dizer que ele é soberano. Quer dizer que ele controla toda aquela situação. Irmãos, de fato, nenhuma parte desse versículo aqui faria sentido se Deus não fosse absolutamente soberano. Porque se Deus não tivesse poder sobre tudo, tanto faz se ele permite ou não permite, se ele tem um limite ou não tem um limite. Como algumas pessoas pregam por aí fora uma teologia maluca, porque Deus no coração dele, ele até quer, assim, impedir o sofrimento, mas ele não consegue impedir o sofrimento. Isso é heresia, isso é conversa para boi dormir, isso não existe. Deus, ele é soberano, ele controla cada detalhe, cada centímetro das dificuldades que nós atravessamos na nossa vida. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele é soberano. Sobre todos os eventos e acontecimentos da nossa vida, ele regula tudo o que acontece. Não existe sorte, não existe acaso, não existe destino, não existe, horóscopo, não existe cor de roupa sendo usada. Existe a mão de Deus por trás de tudo o que acontece. É o que existe. Um Deus que é soberano. Um Deus que é
soberano. Então, quando Paulo diz que Deus não vai permitir que a dificuldade na sua vida seja exagerada, seja além dos limites, Ele está chamando nossa atenção para esse controle que Deus tem. Ele tem um controle. As dificuldades matam nossa soberania. As dificuldades sufocam nosso controle, nossa autossuficiência, sabe? A sensação de que a gente está no controle de tudo. As dificuldades, sabe, tiram o chão dos nossos pés e a gente fica ali. Quando elas explodem, a gente fica ali sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, sem saber para onde ir, porque é assim com a gente. Mas, irmãos, as dificuldades não matam o controle de Deus. As dificuldades não matam a soberania de Deus. Não, em nenhum momento Deus vai deixar de ser soberano. É essa visão que faz o nosso coração descansar na hora da dor e na hora da dificuldade. É quando nós entendemos que o resultado de todos aqueles fatos aleatórios e dolorosos que nós estamos passando não está nas nossas mãos, não está naquilo que está no nosso controle, ou nossa inteligência, capacidade, experiência, mas está nas mãos de um Deus que é soberano em guiar cada detalhe da nossa vida. Um Deus que é soberano. O limite que Deus impõe na sua soberania. Mas não só a soberania de Deus. Outro limite também imposto por Deus na hora da dificuldade é através da fidelidade de Deus. Da fidelidade. Paulo vai dizer isso. Por que ele não permite que a dificuldade seja exagerada? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Eu estava compartilhando isso com os homens na quinta-feira, na nossa reunião. Eu acho que vocês também podem se juntar a mim nessa afirmação. Eu cresci nessa cidade, vendo essa frase, Deus é fiel, sabe, sendo estampada em todo lugar. Todo muro, essa murada que tem aqui, eu acho que tinha uma, se não me engano. Todo chaveiro, toda traseira de carro, para-choque de caminhão, sabe, fachada de loja, tinha lá, Deus é fiel, Deus é fiel. E todo lugar que eu ia por aí tinha essa frase, Deus é fiel. Mas eu confesso que eu nunca entendi direito essa frase até chegar na minha adolescência e de fato ter um contato mais direto com a Bíblia. Foi aí que eu comecei a entender de fato o que é que significa dizer isso, Deus é fiel. O que é que significa isso? Deus é fiel. Significa que Deus mantém a sua palavra. Significa que Deus cumpre cada promessa que Ele traz para as nossas vidas. Significa que inclusive na hora da tentação, da luta, da dificuldade, Deus permanece fiel. Nós nunca vamos estar envolvidos numa situação dificultosa da vida que lance a fidelidade de Deus na lama. Nós nunca, vamos passar por uma experiência de vida onde nós vamos ver falhas na promessa de Deus. Nunca. Nunca vamos ver falhas nas promessas de Deus. Nunca. Isso quer dizer que eu e você, nós nunca ficaremos decepcionados com Deus. Na hora da dificuldade, você pode se decepcionar com muita gente. Você pode se decepcionar com seus amigos. Você pode se decepcionar com seu médico, com seus remédios. Você pode se decepcionar com o Estado, com algum político que você estimava. Você pode se decepcionar com sua família. Você pode se decepcionar com você mesmo na hora da dificuldade. Mas você nunca vai ter o direito lógico, racional e bíblico de se decepcionar com Deus. Nunca. Porque Deus é fiel. Porque Ele sempre cumpre cada promessa que oferece para o seu povo. A fidelidade de Deus, ela é imutável. Ela é tão imortal quanto a sua soberania. Vejam, o que é que Paulo diz aqui? Deus é soberano na hora da dificuldade. Ele controla as situações, mas Deus também é fiel na hora da dificuldade. Ele não só controla as situações, mas Ele também vai cumprir cada coisa que prometeu através dessas situações. Isso quer dizer que o crente, ele nunca vai ser um iludido na vida, nunca. Porque ele está se entregando e confiando a um Deus que é fiel. Um Deus que cumpre cada promessa que faz. Então, se Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades em Cristo, se Deus prometeu que vai curar todas as nossas enfermidades, se Deus prometeu que vai nos salvar, se Deus prometeu que vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos, isso vai acontecer. É um fato. Esse mundo aqui vai cair, os céus vão ser derrubados, o sol vai se apagar, mas essa palavra aqui não cai nem uma vírgula, nem um tio dela, porque Ele é fiel. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. É o que Deus diz.
Então nós podemos confiar nesse Deus que é imutável nas suas promessas, seja aqui na terra ou na eternidade, Deus vai cumprir as suas promessas porque Ele é fiel. O tempo de cumprir a promessa pode variar. Hoje, daqui a um ano, 10 anos, daqui para a eternidade, não sei. Mas o fato é que o cumprimento da promessa é inquestionável. Isso é mais certo do que o ar que estamos respirando. Como está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, Deus permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, irmãos, quando a gente estiver naqueles maus bocados, quando a gente estiver naqueles imprensados da vida, vamos lembrar disso aqui. Vamos lembrar que Deus é fiel. Mesmo quando a nossa fidelidade por Deus, ela bobear, devemos lembrar que a fidelidade de Deus, ela permanece intacta. E é nessa fidelidade que nós encontramos força e ânimo para seguir em frente. Deus é soberano na dificuldade. Deus é fiel na dificuldade. Mas também, Deus é sábio na hora da dificuldade. O limite que Deus impõe nas nossas dificuldades é um limite imposto pela sua sabedoria. Voltando ao nosso texto de Coríntios, o apóstolo Paulo diz isso. Deus sabe, olha só, conhecimento, sabedoria, né? Deus sabe o que vocês podem suportar. Quando Paulo fala sobre o que nós podemos ou não podemos suportar, ele está falando aqui sobre o conhecimento preciso que Deus tem da nossa estrutura, que Deus tem da nossa vida. É um conhecimento único que a onisciência de Deus tem da nossa capacidade. É um conhecimento que só Deus tem. Seu melhor amigo não sabe o quanto você pode suportar, sua esposa, seu marido não sabe o quanto você pode aguentar, seu pai, sua mãe, seu filho não sabe, você mesmo não sabe o quanto você pode aguentar, mas Deus sabe. E de fato, o único que precisa saber é Ele. Ele sabe o quanto a gente pode aguentar, porque Ele deu a medida de graça para a gente aguentar o que nós aguentamos. É por isso que Ele nunca vai permitir que essa medida seja extrapolada, que essa medida seja ultrapassada. Ele não é, por exemplo, o tipo de pai que pega um saco de 50 quilos e coloca nas costas de um filho de 4 anos. Ele não faz isso, porque Ele conhece os nossos limites. Então Ele sabe o que é que um se tornaria se tivesse dinheiro demais. Ele sabe o que é que outro se tornaria se tivesse conhecimento demais. Ele sabe o que é que aquela pessoa se tornaria se tivesse fama demais. Ele sabe também o que um se tornaria se tivesse tristeza demais, ou alegria demais, tranquilidade demais. Ele sabe, Ele conhece a estrutura precisamente do nosso coração. E é essa sabedoria que Paulo está destacando aqui. É um Deus que conhece os nossos limites. Então, quando você estiver passando por uma situação que você acha que está além dos seus limites, não questione a sabedoria de Deus. Questione os seus limites. Porque talvez Deus esteja dando uma medida de graça que é maior do que você imagina. Talvez Deus esteja comunicando uma força para o seu coração que você subestimou. É por isso que nós devemos, de fato, buscar forças em Deus, independentemente do grau de dificuldade, e seguir em frente. E seguir em frente. E esse encorajamento que Paulo está trazendo aqui. Toda dificuldade que nós passamos nessa vida, ela é limitada pela mão soberana, fiel e sábia de Deus. E isso deve ser um conforto, irmãos. Conforto. Como a gente viu aqui no início do texto, o nosso conforto não vem do fato da gente não passar por dificuldades. Não é que a gente não passe por luta, não passe por dor, não. Nosso conforto vem do fato de nós termos um limite certo para as dificuldades que nós atravessamos. Esse é o nosso conforto. Seja quais forem as dificuldades, elas têm um limite. Só vão até ali, olha, bate e volta, não passa, é um limite. Desde criança, irmã Telvina, eu sempre, quando ia tomar uma injeção, uma vacina, que não era muito raro, eu ouvia aquela famosa frase dos meus pais, né? Ou dos enfermeiros que estavam lá na hora: olha, vai doer só um pouquinho, só um pouquinho. Ou seja, a dor, ela é real, vai doer, mas é só um pouquinho. A dor tem um limite, a dor não é para sempre, a dor não é infinita, a dor não é eterna. É assim que, depois de poucos segundos, né, depois da vacina, a gente escutava aquela famosa frase: olha, já passou, não tem mais para que chorar, acabou, está vendo, não doeu nada. Essa é a forma mais comum de crianças e alguns adultos também com dificuldade com agulhas, serem confortados naquela hora da injeção, naquela hora da vacina. Existe um limite para aquela dor não vai ser para sempre. Isso aqui não é só sobre vacinas, injeções, isso é sobre dificuldades. As nossas dificuldades também têm um limite. A gente não costuma parar para pensar sobre isso, mas, amados, as nossas dificuldades poderiam ser muito piores do que são, muito piores. O estrago que as dificuldades fazem na nossa vida poderia ser muito maior do que os estragos que elas de fato fazem. A gente não para muito para pensar sobre isso.
Sabe, eu perdi minha saúde, mas eu não perdi meu emprego. Eu perdi uma pessoa amada, mas eu não perdi outras pessoas que eu amo. Uma pessoa me feriu, mas muitas outras estão me curando. Eu cometi um erro aqui na minha vida, mas eu também cometi muitos acertos no decorrer da minha história. Sabe, as dificuldades sempre poderiam ser piores do que de fato elas são. E isso não é um motivo para a gente se desesperar. Isso é um motivo para a gente confiar em Deus. Isso é um motivo para a gente descansar no Senhor. Então elas podem parecer exageradas, elas podem parecer descontroladas. Quando nós estamos no olho do furacão, elas podem parecer confusas, mas um dia, eu e você, nós vamos estar no colo de Deus na eternidade. E nós vamos entender lá detalhadamente, nitidamente, cada limite que Ele impôs para as nossas dificuldades. Cada limite que Ele impôs para as lutas que nós atravessamos nessa vida. E é nisso que devemos confiar. O Deus que limita a dificuldade. Mas além disso, irmãos, prosseguindo no texto, as dificuldades que a gente atravessa na vida, além de incontornáveis, além de ilimitadas, elas também são suportáveis. Suportáveis. Porque existe um escape para cada dificuldade. No finalzinho do versículo 13, Paulo diz isso: juntamente com a aprovação, proverá o livramento. É como se Paulo estivesse descrevendo aqui que a dificuldade, ela chega na nossa vida, na nossa família, na nossa caminhada, ela não chega sozinha, ela chega acompanhada, ela chega com a companhia. Ele diz juntamente, ou seja, lado a lado com a aprovação, Deus vai prover, Ele vai providenciar o livramento. A gente às vezes não costuma entender direito isso aqui, né? Essas duas coisas simultaneamente acontecendo, ao mesmo tempo. A gente não costuma entender isso aqui. Geralmente, a gente pensa como? Primeiro chega a dificuldade, e a gente fica sozinho com a dificuldade. E aí depois é que Deus ele vai, traz o livramento, Ele traz o escape. Mas na linguagem de Paulo aqui, ele diz que as duas coisas chegam juntas. Juntamente com a dificuldade, no mesmo pacote, na mesma encomenda, quando você abre, vem também o escape. O escape. Se Deus permitiu uma dificuldade, pode confiar também que Ele planejou o escape. Ele planejou o livramento. Mesmo que a gente não consiga enxergar esse livramento, mesmo que a gente não consiga, sabe, prever esse livramento, esse escape, mesmo assim, nós devemos descansar nisso aqui na hora da dificuldade. Porque a gente não descansa naquilo que nós conseguimos ver, nós descansamos naquilo que nós conseguimos crer. Como a gente leu aqui no início do culto, não olhando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Então é por isso que as dificuldades são suportáveis. Por quê? Porque existe um escape em cada uma delas. Mas também porque Deus promete nos sustentar em cada uma delas. Paulo diz assim no final do versículo: para que vocês a possam suportar. A vontade que a gente tem aqui, Paulo diga assim: para que vocês possam sair da dificuldade, para que vocês possam se livrar da dificuldade, para que vocês possam dizer adeus para a dificuldade. Mas ele não diz isso. Ele diz para que vocês possam suportar a dificuldade. Ele não está descrevendo um crente que sai da dificuldade, ele está descrevendo um crente que aguenta na dificuldade. É um detalhe interessante, porque geralmente quando a gente pensa num livramento de Deus, a gente imagina Deus dando um baixo no problema, né? Então, qual é o único livramento que a gente imagina para uma doença? É a cura. Então a gente diz, o único livramento de Deus para a doença é se Deus me curar. Qual é o livramento que a gente imagina para uma falência financeira, uma crise financeira? É um emprego, é uma quantia de um tataravô chegando lá na conta que você nem imaginava que tinha, sabe? E aí pronto, o problema acabou e... Mas irmãos, Paulo está mostrando aqui que uma das formas de Deus nos livrar na hora da dificuldade não é arrancando você da dificuldade, mas é sustentando você na dificuldade. É fazendo você perseverar, é fazendo você continuar, é fazendo você continuar amando a Ele mesmo na hora da dificuldade. E é isso que nós precisamos crer e abraçar para a nossa vida. Superar a dificuldade não é só sair da dificuldade. É por isso que eu não tive medo de colocar no tema desse sermão, né? Como superar as dificuldades da vida. Pode parecer um negócio assim, rapaz, eu prometer isso aí, quer dizer que eu faço isso aqui e saio da dificuldade? Neemias agora virou coach, ele está fazendo a gente se sobressair as dificuldades da vida. Superar a dificuldade em termos bíblicos não é só sair da dificuldade, é você perseverar, é você continuar crendo, é você continuar confiando em Deus mesmo na hora da dificuldade. É assim que nós superamos as dificuldades da vida, é permanecendo fiel, é não deixar a sua dificuldade afastar você de Deus, é não deixar a sua dificuldade fazer você murmurar contra Deus ou abandonar a Deus, mas é continuar orando, é continuar obedecendo, dependendo de Deus no meio da dificuldade. Isso é superar as dificuldades em termos bíblicos. É você continuar e perseverar na fé.
Então, a maior vitória que você pode ter sobre as suas dificuldades é a perseverança. Se a cura não chega, mas se a sua fé permanece intacta, se o emprego, a porta do emprego não se abre, mas você continua sendo um crente fiel e compromissado, se aquela paz e harmonia na família não é completamente restaurada, mas você continua orando e dependendo de Deus, essa é uma forma de atravessar e superar dificuldades também. É você continuar amando a Deus apesar dos pesares. É você continuar se entregando a Deus apesar de tudo. E mais uma vez eu volto o nosso pensamento para a história de Jó. Irmãos, a maior vitória que Jó teve nas dificuldades foi essa. Pessoalmente, eu acho que a maior vitória que Jó teve naquele vai e vem todo nos primeiros capítulos do seu livro, não foi nem tanto quando Deus restituiu para Jó seus filhos, seus bens, sua prosperidade, sua saúde, mas foi quando Jó perdeu tudo e continuou confiando em Deus. Foi quando Jó perdeu tudo e continuou amando a Deus sobre todas as coisas. Essa, para mim, é a maior vitória que Jó teve na sua vida, quando ele continuou confiando em Deus, confiando no Senhor. E assim também, meus irmãos, no meio de tantas lutas que a gente atravessa, a gente deve manter nosso foco em Deus. A gente deve manter nossa confiança em Deus. Mesmo quando as coisas não estão indo bem, nós devemos entender que esse é um momento estratégico da nossa vida, da gente provar a nossa sinceridade de amor por Deus. Amar a Deus quando tudo está indo bem é mil maravilhas. Deus me dá saúde, Deus me dá emprego, Deus me dá família, Deus me dá sucesso nos meus empreendimentos, Deus me dá amizade, Deus me dá alegria, Deus me dá lazer, Deus me dá comida, está tudo bem, sossegado, tranquilo. Aí é muito bom amar a Deus, mas e quando Deus começa a arrancar algumas coisas de você? Quando Deus, como fez com Abraão, pede para que você entregue aquilo que é mais precioso para você. Saúde, conforto, sucesso, seu filho, sabe? E quando Deus coloca a gente no meio de uma provação, o que a gente faz? É nessas horas que nós temos uma decisão de peso. Ou abandonar a Deus, reclamar, como a mulher de Jó disse, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ou dizer, eu nu saí do ventre da minha mãe e vou voltar nu para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amados, é essa postura de perseverança que Deus não só quer que nós tenhamos, mas também capacita a gente a tomar na hora da dificuldade. Eu não estou dizendo aqui que Deus ele não pode nos arrancar da dificuldade. Deus pode, via de regra Ele faz isso. Via de regra Ele cura, via de regra Ele abre a porta do emprego, via de regra Ele restaura a família, via de regra Ele traz a saúde de volta, via de regra Ele dá a estabilidade emocional, mental, via de regra Ele faz isso. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que o mais importante não é sair da dificuldade, mas é perseverar com Deus no meio da dificuldade. É quando nós mostramos que o nosso amor por Deus não é pelo que Ele tem nos dado, mas é por quem Ele é. É por quem Ele é. Então é assim que de fato nós podemos superar as dificuldades dessa vida, é mantendo a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Resumindo então, essa é a visão correta que a gente precisa ter para aprender a lidar com as dificuldades. Primeiro, é sabendo que as dificuldades são inevitáveis, por isso a gente não pode subestimar a chegada delas, a gente precisa se preparar para elas. Segundo, é sabendo que as dificuldades são limitadas, existe um Deus que é soberano, que é fiel e que é sábio, limitando cada uma das nossas dificuldades. E terceiro, é sabendo que as dificuldades são suportáveis, mesmo quando as dificuldades não terminam, a nossa fé continua e nós devemos continuar esperando tão somente no Senhor. Meus amados, é com essas verdades aqui, firmemente abraçadas em nossas almas, que nós podemos de fato superar as dificuldades que enfrentamos nessa vida, mantendo assim a nossa perseverança, mantendo a nossa fé no Senhor.